Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e hoje estou aqui mais uma vez para trazer a bola à rádio e a casa de todos os apaixonados pelo desporto rei. Comigo tenho o Pedro Ramos, um conhecido jogador da nossa região, que pelo que tenho conhecimento decidiu pendurar as chuteiras. Olá Pedro, bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde. O Pedro Ramos tem 36 anos, é médio centro, representou o Grupo Desportivo Porto Alegrense, o Elvas, o Elétrico Futebol Clube, o Estrela, o Gafetense, o Crato, o Alegrete, o Santa Amaro e o Clube Desportivo Porto Alegrense, onde fez as últimas 3 épocas. Vou passar a bola já para esse lado. Confirma-se este pendurar das chuteiras, como se costuma dizer? Sim, confirma-se. Já era para ter acontecido há um ano atrás, por diversas circunstâncias, e resolvi fazer mais de um ano, mas pronto, foi só mais um ano, não dá mais. Acho que está na altura de pendurar as botas, como se diz na gíria. Mas já lá vamos a essa parte. Vamos agora recuar um bocadinho mais no tempo. Sim. E como é que tudo começou? Vamos falar das origens do Pedro. Onde é que nasceu, onde é que cresceu e como é que começou esta paixão pelo futebol? Eu sou porto-alegrense, sou nascido e criado exatamente em Porto Alegre, mais propriamente nos Assentos, no bairro dos Assentos, na Rua 16, para ser ainda mais preciso, porque isto quer dizer muito das minhas origens. A paixão pelo futebol começou na rua, com os amigos, levávamos horas e horas a jogar à bola. Na altura, lembro-me que tinha um amigo meu, o Eurico, o pai dele, o Sou Vilela, também um ilustre conhecido neste seio do futebol. O Sou Vilela era treinador do desportivo e pronto, os amigos todos estavam lá, embora eu fosse sempre mais novo que eles todos, que eu era dos mais novos lá do meu grupo de amigos. Pá, anda. Falei com os meus pais e iniciei. Na altura recordo-me, possivelmente tinha 7, 8 anos, aquilo não funcionou muito bem e depois voltei mais tarde e pronto, aí já foi um pouco mais a sério. O que é que não correu bem nessa fase inicial? Naquela altura não correu bem porque os outros eram todos melhores que eu, mais velhos, né? Como é óbvio, e nestas idades um ano de diferença nota-se muito mesmo na qualidade, em tudo, e era mais as vezes que estava se calhar sentado no chão a fazer birra do que propriamente a usufruir do bom que o futebol tem. Entretanto, as coisas começaram a correr bem e foi o início de uma carreira, estamos a falar de 25 anos, não é? 25 anos, sim, 25 épocas. Sim, um ano depois voltei para o mesmo sítio, para o desportivo, né? E a partir daí as coisas foram levadas de maneira diferente. A minha maturidade não era muita, né? Como é óbvio, própria da idade, mas já era diferente, já tinha uma postura diferente. E a partir daí foi até agora, até aos 36 anos. E começou logo a jogar como médio centro ou houve outras posições numa fase inicial? Não, André. Eu, a primeira época, recordo-me que o senhor Chico Pegacho, que era o nosso treinador na altura, comecei a jogar a lateral direito. Pronto, fui mantido a lateral direito e essa época foi toda a lateral direito. No ano a seguir, com o senhor Betinho, comecei a jogar a médio centro e foi sempre a médio centro. E foi desde então nunca mais... Nunca mais mudei, sim. Descaí um bocadinho ou para um lado ou para o outro, dependendo também do sistema que se utilizasse, ou interior, mas sempre no centro do terreno. E era a posição onde se sentia bem? Sem dúvida alguma. Quais é que eram assim as características que ao longo da carreira foram sendo assim mais as características, acho que posso dizer a garra, lutador, não desistir. Acho que isso era uma das características que eu tinha. Acho que o passe longo também era uma boa
uma boa ferramenta, o jogo aéreo também, o posicionamento, que com o tempo foi aperfeiçoando. Ao início não era assim, mas com o passar do tempo foi aperfeiçoando. É complicado estarmos aqui também a julgar, mas pronto, acho que basicamente o que me caracterizava era isto mesmo. Foram muitas as camisolas que vestiu no distrito de Porto Alegre. Foi por opção que ficou sempre por aqui? Teve possibilidade de dar outros voos, como se costuma dizer? Como é óbvio, não foi opção minha, né? Eu lembro-me que a nível no futebol juvenil, nas camadas jovens, tive várias situações que nunca chegaram a acontecer, situações que eu acho que ainda hoje não sei algumas delas, mas pronto, posso contar um episódio que foi: nós estávamos no Nacional de Iniciados e no último jogo fomos jogar um entroncamento. O Nacional de Iniciados na altura era, pronto, aqui em relação ao nosso distrital era uma diferença muito grande, e então pronto, foi uma época que nós fizemos no Nacional e aquilo foi mesmo, valeu pela experiência, porque a nível desportivo tivemos muito poucos pontos. Eu lembro-me que na altura fui o melhor marcador da equipa com 5 golos, 3 de penalti. A nível pessoal não posso dizer que me tenha corrido mal, não posso, mas a nível coletivo, pronto, descemos como era previsível. Mas só para dizer o que eu queria falar, no último jogo, lembro perfeitamente, fomos ao entroncamento e alguém do Benfica veio ter com a minha mãe na altura tinha ido ver o jogo, e pronto, falou comigo a dizer que eu no ano seguinte eu devia ter se calhar 14 anos, sim, eu acho que ia para iniciado, exatamente, sim, ia fazer o meu primeiro ano de iniciado. E pronto, aquilo foi assim uma coisa. Agora estava a pensar, não me recordo já se foi iniciados e ia para juvenil ou se... Sim, acho que era isso. Era iniciado e ia para juvenil. Ou segundo ano de iniciado ou para juvenil. Pronto, não interessa. Abriu-se ali aquela janela, mas não se concretizou. Sim, abriu-se aquela janela, aquilo criou-se uma grande expectativa. E mesmo nessa viagem, lembro perfeitamente, os meus colegas, todos a cantar, a dizer que eu ia para o Benfica e não sei o quê, uma festa tremenda. Até hoje não saí do desportivo, pronto, e não saí daqui do nosso distrital, mas fiquei sem perceber o que é que se passou, porque não ter ido. Mas pronto, pelo menos criei ali uma ilusão que durante uns meses... Havia esse sonho de dar o salto? Sim, claro que havia. Eu achei sempre... Eu até aos 25 anos tive que pôr um ponto final na minha cabeça e perceber que já não dava, né? Acho que aos 25 anos é ali aquela... Não quer dizer que aos 25 não pudesse dar o salto, mas eu estava a sentir, estava numa altura de mudança da minha vida, ou continuava a acreditar que poderia chegar, que eu achava, e no patamar que estava, sentia que não iria conseguir, e então tive que optar e tirar esse sonho da minha cabeça e pronto, e criar outros sonhos, né? Como é óbvio. O começo foi no desportivo, o final também no desportivo. Sim. O desportivo é o clube do coração? Sem dúvida, foram, se não me engano, 13 anos, 11 anos, 12, não tenho a certeza. Foram muitos anos no desportivo. Tudo aquilo que eu aprendi devo ao desportivo, né? As minhas raízes, as minhas bases, os meus valores, foi tudo incutido nas camadas jovens, como assim é sempre, né? Em todas as crianças que iniciam e chegam à fase em que eu cheguei, as nossas bases, os nossos valores são nas camadas jovens, são criadas, e as minhas foram no desportivo, como é que eu... Mas boas experiências também nos outros clubes que representou? Sim, sem dúvida alguma. Por onde passei, fiz grandes amigos, ganhei algumas coisas em alguns sítios, em quase todos os sítios ganhei algumas coisas. O balanço que eu faço destes anos todos e destas equipas todas é muito positivo, e principalmente nos amigos que trouxe de lá, né? Como é óbvio. Falando em títulos, quais é que são assim as conquistas mais assinaláveis? Nas camadas jovens não tenho título nenhum, nunca ganhei nada. Tenho um segundo lugar, é o
é o que tenho só. Depois, ainda júnior, já jogava na altura nos séniores e fui campeão distrital pelo Desportivo. Uns anos mais tarde fui campeão distrital pelo Crato, fui campeão nacional da terceira divisão no Elétrico da Ponte Soura, fui campeão nacional de seleções no Inter-Regiões, que mais tarde fomos representar Portugal à República Checa. Ganhei novamente uma taça da associação no ano passado pelo Desportivo, que foi uma conquista que me deu bastante prazer e bastante gozo. Foi aquela taça. Foram muitos anos a jogar futebol aqui no distrito. Que jogadores talentosos é que lhe fizeram companhia nas suas equipas e que enfrentou? É assim, não consigo identificar porque por onde passei havia sempre grandes jogadores. Tenho alguns em mente, por onde fui passando. No Elvas, o Pedro Silva, que hoje em dia é o treinador de guarda-redes do Portimonense. Tenho o Gonçalo Pires, um grande amigo meu desde a infância, e onde tive o prazer de, nestes meses 3 anos finais, jogar com ele. Tenho o Cristiano Araújo, mais conhecido por 18, que é uma máquina. Depois tenho o Renato Souza, que também jogou comigo desde Desportivo, Estrela, Elétrico da Ponte Soura, o Américo Dias, que também jogou comigo na Ponte Soura, o Filipe Avelar. Lembro-me também de um que é o Vieirinha, que era lá de Paredes, lá do Norte, muito bom jogador mesmo. Vitor Firmino, no Elvas. Pronto, tenho aqui alguns que eu gostei bastante de jogar e deu-me bastante prazer e de vê-los jogar e de jogar com eles. E treinador, quem é que o marcou mais? Tenho 2 treinadores que marcaram, sem dúvida alguma, esta carreira, se assim podemos lhe chamar, que foi nas camadas jovens, sem dúvida alguma, o Sr. Betinho. E depois, mais tarde, no futebol sénior, aquela pessoa que eu retive muito e tenho uma grande consideração, que é o Vitor Nozes. Acompanhou o futebol distrital durante mais de 2 décadas. O que é que mudou no nosso futebol ao longo desse tempo? Eu tive algum tempo sem na altura em que jogava na terceira divisão, Elvas e Elétrico, eu não acompanhei muito o distrital, sou sincero. Mas a partir do momento que começo a jogar no distrital, o que eu posso ver dessa mudança, sensivelmente 10 anos, né, é que de há uns anos para cá é a escassez de equipas, né? Já tive distritais onde havia muito mais equipas. Se calhar quando iniciei na parte sénior, se calhar não me recordo, mas possivelmente 20 equipas. Era muito provável que fosse por esses números. Hoje em dia estamos com 9 e acho que isto não vai ficar por aqui. Acho que cada vez mais hão de ser menos equipas. Esse é um dos pontos que eu foco bastante. Depois acho que a qualidade tem vindo a baixar. Lembro-me da altura que eu iniciei, tínhamos grandes jogadores e eu acho que havia mais qualidade naquela altura. Também havia mais soluções, como é óbvio, havia muito mais praticantes no nosso distrito, com grande qualidade. Hoje em dia, embora as poucas equipas que haja têm todas qualidade, né? Como é óbvio, mas faltando mais equipas, logo aí é um dos pontos que eu acho que a qualidade também baixou. Essa era uma das questões também que tinha para fazer. Nesta última Liga Francisco Gil, houve competitividade? Há qualidade no nosso distrital? Há muita qualidade no nosso distrital, sem dúvida alguma. As 5 equipas, as primeiras 5 equipas, né, têm muita qualidade, mostraram um futebol muito equilibrado, muito semelhante de umas para as outras, onde houve um equilíbrio e houve várias fases da época onde nós,
Portalegrense, houve a parte inicial, estivemos à frente. Depois temos ali um aproximar do Elétrico e os Mosteiros, que acaba por ser campeão, mas eu destaco sinceramente o Elétrico pela juventude que apresentou pela equipa, pelo grande trabalho que o Hugo Lopes faz, um grande amigo meu, a quem já mando-lhe um grande abraço e os parabéns pelas 2 conquistas que teve, da Taça e da Supertaça. E eu destaco sinceramente isso, foi o equilíbrio e a qualidade que houve nessas 5 equipas, não desfazendo as outras 4, mas estas 5 sobressaíram, como é óbvio. Mas acho que é de reter o que se passou no Elétrico da Ponte Sor. Eu acho que todas as equipas que tenham camadas jovens devem meter os olhos no trabalho que o Elétrico tem feito, e os resultados estão à vista, né? Com a conquista da Taça e da Supertaça. Disse há pouco que esteve para se retirar o ano passado, acabou por adiar. O que é que aconteceu? O que é que o levou a fazer mais uma época? Estava mais que decidido. Na minha cabeça, há muitos anos que eu tinha em mente que iria acabar aos 35 anos. Na altura estava tudo feito e a conquista da Taça era o ponto, foi o ponto mais alto, né, destes 3 anos que tive aqui no Portalegrense, neste regresso ao Portalegrense. Mas houve ali um volte-face que foi, na altura, pronto, foi um ano mesmo a título pessoal, também foi um ano bastante complicado. Eu disse que não ia jogar mais. Com a conquista da Taça estava mais que decidido. Aliás, eu já nem fui jogar a Supertaça, porque acabar em casa com uma conquista era a cereja no topo do bolo, sinceramente. Mas num jantar que nós tivemos, o presidente falou que, na tentativa de tentar manter a equipa toda e reforçarmos com mais qualidade, né, como é óbvio, foi o que aconteceu, atribuiu o cargo o cargo como líder ao Nuno Coelho, e íamos todos ali juntamente com ele, à semelhança do ano passado, com mais qualidade, né, com o acrescento ali de alguns colegas de nosso conhecimento que iam acrescentar como pessoas e como futebolistas. Achámos que por bem manter a mesma estrutura, e eu nessa altura também não consegui dizer que não, e de maneira a mostrar que estava presente e que queria continuar, e tentar ser ali um pouco um chamariz do tipo, eu estou aqui, pá, venham comigo, a gente vai conseguir. E não consegui dizer que não mais uma vez ao desportivo, e acho que fiz bem. Mas pronto, os resultados não foram os esperados, não passámos da expectativa, mas não me arrependo de ter feito mais um ano. Sentiu-se bem ou a idade já pesa? A idade já pesa, como é óbvio, com 2 operações aos joelhos, uma a cada um, né? Já pesa, sinceramente, mas no ano passado acho que me senti um pouco pior. Destes 3 anos, acho que este ano foi o que me senti melhor. Não sei se também se deve à pré-época que fiz, não sei sinceramente, mas senti-me bastante bem. Agora para o final da época já me senti um pouco mais pesado, como é normal, ou nos fins de todas as épocas, sentirmos-nos assim. Eu falo por mim, mas acho que é geral. E também por outra situação, como nós entramos na Taça de Portugal, começámos muito mais cedo que as outras equipas, e eu acho que pronto, notou-se ali um bocadinho a reta final do campeonato, quando nós tínhamos que mostrar, não conseguimos, porque também nos faltava um pouco de pernas e capacidade. Foi uma forma espetacular de iniciar a época. Foi um jogo... Sem dúvida alguma. Eu tive a sorte já ter jogado na Taça de Portugal, por outros clubes, e por desportivo também, mas nunca tinha jogado contra uma equipa da dimensão do Farense, né? Um histórico do nosso futebol nacional. Lembro-me que há uns anos tinha ido jogar a Espinho, mas o Espinho já não era aquilo que nos habituou noutros tempos, né? Acho que a nível da Taça de Portugal foi o meu auge mesmo, o Farense, aqui em casa. E apesar do resultado, que engana um pouco, sim, vocês deram uma boa réplica. Demos, sem dúvida alguma. Eu lembro-me que ninguém esperava aquilo, e acho que nós fomos nos galvanizando com o decorrer do encontro. Eu lembro-me na altura que estava 1-0 para o Farense, embora o Farense tivesse sempre um controle e era superior a nós, como é óbvio.
mas nós acho que fizemos um grande jogo E tiveram a oportunidade? a nível de defensivo, e lembro-me que ali quando estava 1-0 há ali um penalti, se não é penalti, é ali um lance muito, muito próximo da grande área e poderia mudar o jogo, ou então mesmo que não mudasse o jogo, acho que empataram igual com o Farense, embora pronto, pudéssemos vir a perder como perdemos, ia ser merecedor. Muito obrigado, Pedro. Vamos fazer uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já para a segunda parte deste Bola na Rádio. Bola na Rádio. Olá, boa tarde. Bem-vindos a esta segunda parte do Bola na Rádio. Hoje com Pedro Ramos. Pedro, bem-vindo de volta. Vou fazer aqui já uma inconfidência, uma revelação. Na nossa gala, no dia 22 de junho, vai ser distinguida a equipa que o Pedro integrou, que ganhou a Taça das Regiões, e o Pedro vai ser também distinguido com o Prémio Carreira pelos 25 anos. Sim, portanto, senhor. é também um dos motivos deste programa, e espero que fique satisfeito com a notícia. Claro que sim, em relação a isso da seleção, acho que é mais que merecido. Acho que é o reconhecimento a nível distrital, a nível da nossa cidade, digamos. Da nossa cidade, exatamente, sermos reconhecidos pelo aquele feito, porque foi um marco a nível de futebol distrital aqui da nossa região, muito, muito marcante para todos nós, sem dúvida alguma, e que nunca ninguém nos deu o devido reconhecimento. Também nunca, de todos nós, nunca percebemos o porquê, né? Mas se vai acontecer, é mais que merecido. E era mesmo por aí que eu queria começar esta segunda parte. Vamos trazer para aqui um bocadinho do que é que foi essa experiência. Como é que vocês viveram aquilo tudo? Está assim fresco na memória ou não? Tá, claro que sim, claro que está. Aquilo começou tudo como uma ida à seleção normal. Aquilo foi, lembro-me na altura que não tinha havido ainda aquele sub-23, acho que era assim que se chamava, sub-23. Pronto, aquilo começou com as chamadas normais, os treinos. Aquilo na altura lembro-me que tínhamos ali um núcleo duro que era Elvas, onde eu estava, Elétrico da Ponte Souro, e tenho ideia que o Estrela. Depois tínhamos aqui, pronto, mais algumas equipas que forneciam, né, os jogadores à seleção. Mas começou por uma chamada normal, em que fomos a Tábua representar, num grupo onde ficámos em primeiro, com Coimbra, Coimbra, Leiria e nós... Acho que era o grupo devia ser só de 3, já não me recordo bem, em que empatámos um jogo com Coimbra e ganhámos a Leiria 4-0, lembro-me perfeitamente, em que passámos em primeiro no grupo e depois fomos apanhar o segundo melhor, o primeiro melhor segundo, que foi Coimbra, que saiu do nosso grupo, que também fez 4 pontos, empatámos um igual, tivemos a ganhar 1-0, eles acabam por empatar, vamos a penaltis e depois nós tínhamos um super guarda-redes e ganhámos em penaltis. Daí temos acesso à final no Jamor, contra Braga, mais uma vez empatamos um igual, vamos a penaltis e mais uma vez ganhámos o jogo também por penaltis e vamos representar Portugal à República Checa. E aí nunca perderam. Aí também nunca perdemos, também nunca ganhámos. Curioso, eu era um dos marcadores dos penaltis, normalmente era sempre o primeiro a marcar os penaltis, era o que marcava os penaltis, né? E na República Checa, o primeiro jogo, lembro, os resultados foi 0-0 com a Holanda, um igual que a República Checa e 0-0 com a Suécia. O grupo era estas equipas e eu falho um penalti no primeiro jogo contra a Holanda, mesmo a acabar o jogo, ganhávamos 1-0. Pronto, aquilo foi muito complicado porque
pronto, sinceramente, a mim aquilo frustrou-me muito em falhar um penalti que poderia dar. Né? E primeiro jogo dava-nos logo uma força tremenda para o resto do torneio. Acabamos por ficar em segundo no torneio, fica a República Checa à frente com 5 pontos e nós ficamos com 3. E aquilo, é verdade seja dita, se calhar se tenho feito o golo, a história teria sido outra. E se calhar mesmo... não sei, nos jogos seguintes poderia ser diferente, não é? ou então Exatamente. Poderia ter tido outro resultado, mas sem dúvida alguma que para nós, para aquela equipa, foi, primeiro que tudo, nós éramos uma autêntica família, sem dúvida alguma, com qualquer elemento que se fale daquela equipa, mesmo o selecionador, o professor Rogério e o professor Samarra e toda a comitiva, desde o Sr. Costa, bom, todos aqueles que faziam parte daquela equipa, daquela família, digamos, eram pessoas fantásticas, eram e são, né, como é óbvio, mas vivemos grandes momentos e de grande amizade e de grande união. E eu acho que não havia ninguém que se destacasse assim dos outros, era uma equipa muito equilibrada, mas muito forte em todos os setores. Mesmo quem estava no banco, quando entrava, não se notava diferença nenhuma. Estava um plantel, estava ali um grande trabalho dos dois selecionadores, o professor Samarra e o professor Rogério, sem dúvida alguma. E foi o auge a nível de seleções. E mesmo a nível distrital, acho que ainda nunca, a nível distrital, Distrito de Porto Alegre, né? Nenhuma seleção ainda conseguiu igualar o feito. Esperemos que sim. Acima de tudo, uma experiência inesquecível, não é? Sem dúvida alguma, foi uma experiência muito enriquecedora para todos nós, né? E é assim, é em momentos desses que todos somados ao longo de uma carreira com 25 anos se conquistam grandes amizades, ou não? Sem dúvida alguma, dessa equipa dessa seleção, né? Já tinha grandes amigos que estavam a jogar comigo em Elvas, na Ponte Sor tinha outros grandes amigos que também foi bom e que fortalecemos sempre aqui muito a união de grupo, onde tínhamos treinos, jantávamos todos, estávamos todos, saíamos, dormíamos na casa uns dos outros, foi uma fase muito boa mesmo. Um dos temas que eu gosto de trazer para este programa, e já que estamos a falar de momentos marcantes, são exatamente esses momentos engraçados, histórias insólitas. Há alguma coisa que queira partilhar connosco? Nestes 25 anos o que não faltam são momentos e histórias insólitas e outras engraçadas. Agora estamos aqui a falar na seleção, estava-me a lembrar de um momento em que estamos todos, nós fomos dormir a Madrid, fizemos Porto Alegre-Madrid de autocarro e íamos apanhar o avião no dia seguinte, Madrid-Áustria, e depois da Áustria íamos para a República Checa de autocarro. E lembro perfeitamente, na altura os nossos pais, a maior parte de nós não trabalhávamos, muitos de nós só jogávamos à bola, semi-profissionais, digamos, e pronto, a maior parte levava alguns trocos no bolso, né, para poder gastar nisto, naquilo ou no outro, e chegámos ao hotel. Eu lembro perfeitamente que o Sr. Costa, o presidente da associação, na altura, chamou cada um e pronto, deu-nos ali um prémio. Na altura lembro perfeitamente, posso dizer que foi 200 euros. Muitos de nós não tinham levado esse valor. O que é que nós fizemos? O que tínhamos levado guardámos e pronto, e pudemos. Gastaram aquilo. Foi um extra, sem dúvida alguma. Mas foi um momento muito caricato, porque ninguém estava à espera de tal coisa, porque naquela equipa, nas seleções, né, não se ganha dinheiro, e nós termos aquele prémio ali foi uma coisa muito surpreendente para todos nós, mas ficámos todos muito contentes mesmo, como é óbvio. Esta é uma delas. Lembro-me, sempre tive colegas muito engraçados que por onde fui passando, uns com umas coisas, outros com outras. Lembro perfeitamente que tinha um colega na Ponte Soro, nós chamávamos o Leandrão, ele era ali de Abrantes, brasileiro, tinha quase 2 metros, mas ele tinha 2 metros e o coração era mais ou menos o tamanho dele, era uma pessoa fantástica. E então lembro perfeitamente que lá na Ponte Soro sentávamos todos no chão, ele de pé, ele parecia o professor, nós os alunos, sentávamos todos no chão lá junto à ribeira e punha-se a contar histórias de coisas que ele passou. Agora estou-me a rir porque estou-me a lembrar de um episódio e vou contar esse episódio dele.
Era bom que ele ouvisse isto, mas não sei por onde é que ele anda, nem nada, mas vou contar esta história do Leandrão. Ele foi, não me recordo se esteve na China, se onde é que foi, e como é óbvio, brasileiro, e ele não sabia falar nem chinês, nem inglês, nem nada, mas sabia ali algumas coisas de inglês, e ele foi ao McDonald's e queria hambúrgueres, né? Queria comer um hambúrguer, né? Tradicional do McDonald's. Só que ele queria 3 hambúrgueres e ele não sabia dizer 3 em inglês. Então ele chegou-se ao pé da senhora a dizer que queria one, que eram os 3 hambúrgueres, só que ele não sabia dizer 3, né? Então dizia one. Esta é uma história muito, muito engraçada que ficou. O Leandrão, como esta tinha N delas, N mesmo. Era muito, muito engraçado mesmo. Isto por onde nós vamos passando, vamos sempre tendo algumas experiências. Posso também contar aqui um episódio que nós desportivo, antes de eu abalar do desportivo, com os meus 18 anos, que nos aconteceu, que foi o desportivo na altura, pronto, e nós sabemos que aqui a nível financeiro as equipas não são muito ajudadas pelas empresas e pronto, que isto é sempre um esforço muito complicado. E na altura lembro-me perfeitamente que nós tivemos 5 meses sem receber, mas eu há poucos dias com um amigo meu, com o Nuno Abegão, estávamos em conversa e falámos nesta situação, porque é verdade, hoje em dia quem joga a bola não sabe aquilo que nós passamos, não desvalorizando cada um vai passando, né, nos dias de hoje, mas naquela altura nós lembro perfeitamente e jogadores que tinham passado por terceiras divisões e facilmente ganhavam dinheiro em qualquer equipa e que no início dessa época alguns deles ganhavam 500 euros e era para falar, estou a falar há 15 anos atrás mais ou menos, que era muito bom, né? Era o complemento de um trabalho com 500 euros extra, era fantástico, mas isso foi só de pouca dura, porque chegou ali a dezembro, fecharam-nos a torneira, como nós dizemos. Isto foi na altura do Guinness, do Estrela de Porto Alegre, em que nós mantivemos-nos todos, não saiu ninguém quis sair, ninguém abandonou o clube, ficámos ali todos sem receber durante 5 meses, mas eu posso dizer que foi das melhores épocas da minha vida, foi das épocas que mais me marcaram. O capitão era o Filipe Maçãs, foi das épocas que ainda fizeram parte da minha formação enquanto atleta de formação, né, do futebol juvenil. Lembro perfeitamente que me marcou, e nós todos os dias tínhamos peripécias. Na altura as cabeceiras do campo, a relva era muito mais pisada, tanto por nós como por Estrela, havia muito mais treinos, era muito mais fastigado o campo, e então não havia um pecado de relva, aquilo era tudo castanho, só lama, não havia mais nada. Então nós íamos treinar, às vezes parecia, tínhamos lama até quase, tapavam-nos os tornozelos, então chegávamos ao balneário, aquilo às vezes era pinturas rupestres pelas paredes, muito bom mesmo, embora não tivemos 5 meses sem receber, mas lembro-me na altura o Estrela entrou para o Guinness, além de ter sido campeão e de ter estado uma série de jogos sem perder. Nós conseguimos ganhar o Estrela, lembro perfeitamente, 1-0, que foi se calhar o ponto mais alto daquele ano, e conseguimos a manutenção também. Agora que falamos dessas experiências todas, custa agora deixar o futebol ou é algo natural? Natural nunca é natural, né? Não, mas eu tenho que ser consciente ao ponto de perceber que já não estou nas minhas capacidades, que fui habituado, né? Que me fui habituando, e essas tais características que eu há pouco falei, vai-se perdendo algumas, como é óbvio. Neste momento acho que ainda não estou a sentir falta, porque estou tão cansado do que está para trás, destes meses que estão para trás, que neste momento ainda não sinto falta. Sei de certeza absoluta que quando chegar ali setembro, outubro, vou começar a sentir falta, mas pronto, também não vou deixar de jogar à bola radicalmente, né? Vou entrar aí com certeza em alguns jogos de velhas guardas, também faço intenção de treinar e dar umas corridas, matar sempre o bichinho, porque tenho a certeza absoluta, não tendo passado ainda por
por esta fase que se avizinha, né? Mas tenho a certeza absoluta, porque sei quando estou, neste caso, tipo 1-2 meses sem o cheiro da relva, daquelas coisinhas todas que nos vão alimentando durante estes 25 anos, né? Que vai dar saudades, claro que sim. E prosseguir com algo mais sério, uma carreira como técnico, como treinador, faz parte da equação ou não? A minha paixão pelo futebol foi sempre o jogar. Sempre me vi foi a jogar futebol. Sinceramente, hoje em dia não me estou a ver a treinar, para já. Não quer dizer que mais tarde não venha a tirar o curso de treinador e siga isso. Até porque eu aqui há uns anos iniciei um curso e senti que não era aquilo que eu ainda queria, que a minha paixão é jogar à bola e era aquilo que me fazia feliz e me realizava. E optei por não tirar o curso. Neste momento ainda não sinto essa vontade de tirar o curso. Eu vou continuar ligado ao futebol e ao desportivo, né, como é óbvio, mas não como treinador. Para já não sinto essa necessidade. Que mensagem é que um homem com 36 anos e que jogou durante 25 tem para passar aos jovens que ainda não começaram a jogar a bola e que pensam jogar a bola? Vale mesmo a pena? Olha, André, eu neste momento eu tenho meu filho, Zé Miguel, que já joga nos Benjamins do desportivo, e eu digo-lhe uma coisa todos os dias, sempre que ele vai jogar eu digo-lhe uma coisa: ser feliz, aproveita aquilo que o futebol te dá, que é todos os momentos com os amigos, porque são momentos que vão marcar a nossa vida, sem dúvida alguma. Eu acabei, né, no plantel, acabei a minha carreira, acabei esta fase toda a jogar com amigos que tinha de infância. Temos histórias desde sempre, né, desde que nos lembramos. E então o que eu digo a ele e a qualquer um, né, é que aproveitem o que o futebol dá, que é as amizades. Aproveitar o jogo no máximo de intensidade, não deixar para o momento seguinte. É naquele momento que se tem que fazer, é naquele momento que nós temos que aproveitar. Temos que ser felizes e temos que ter prazer naquilo que estamos a fazer. Eu sempre tive muito prazer. O futebol é uma coisa que sempre me deu prazer. Eu, ao fim de um dia de trabalho, ao fim de um dia de escola, ter um treino era uma coisa que me ajudava bastante, me limpava por completo e chegava a casa, era uma pessoa nova. E o que eu digo a eles é: aproveitem, sejam felizes e que estudem, porque estudar uma pessoa sem estudos torna-se tudo muito mais complicado, e aliar os estudos ao futebol, e o futebol poderá ser um complemento que eu acho sinceramente que na minha situação não tive essa percepção, e enquanto poderia ter aproveitado o futebol para evoluir mais a nível de estudos ou do que quer que seja que eu pudesse querer apostar, não vi as coisas dessa forma, mas principalmente que sejam felizes. Pedro, espero que tenha gostado desta experiência. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não tenho a acrescentar mais nada. Fiquei contente pela notícia que o André deu, de nós, seleção sub-23, irmos ser reconhecidos, e como é óbvio é mais que merecedor. Agradeço só à Rádio Porto Alegre. Acho que esta iniciativa que a associação teve de convidar e ter aqui um espaço, exatamente, estava-me a faltar o termo, para trazer a bola à aqui, rádio, não é? Exatamente, é isso mesmo. Acho que é de louvar e é dar continuidade ao bom trabalho que tem sido feito. Eu é que agradeço, André. Muito obrigado, Pedro. Para a semana voltamos com mais uma edição do Bola na Rádio. Despedimos-nos da edição de hoje, em que tivemos Pedro Ramos e falámos sobre a sua carreira. Para a semana voltaremos com mais histórias a este Bola na Rádio, como sempre, na quinta-feira às 19h. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal, com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre
Um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na rádio.